Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Pensemos na seguinte premissa, que parece ter saído direto de um roteiro de cinema. Parece mesmo uma ficção. Um homem que vive como prisioneiro de guerra, um escravo num império estrangeiro que é absolutamente implacável, mas que, contra todas as probabilidades, acaba se tornando um dos maiores líderes políticos e profetas de toda a história humana. Exatamente. O material que temos em mãos hoje traz essa narrativa fascinante sobre a figura de Daniel. É um relato antigo que descreve impérios mundiais em ascensão e queda. E crises globais também, né? Sim, crises globais imensas, e detalha o que, para muitos teólogos e estudiosos, é um mapa preciso do fim da história da humanidade. Nossa, é o tipo de leitura que faz a gente parar e questionar, sabe? Será que o futuro, de alguma forma, já foi revelado antes mesmo de acontecer? Uma premissa incrivelmente ambiciosa. Confesso que, ao analisar essas anotações e os textos-fonte, a riqueza de detalhes impressiona muito. O que temos não é apenas um diário de sobrevivência de um indivíduo num ambiente intensamente hostil. Não, definitivamente não é só isso. É uma coleção de visões que, segundo a narrativa propõe, continuam sendo exaustivamente estudadas por quem tenta decifrar as dinâmicas de poder no mundo e o destino final da civilização. Ok, vamos desvendar isso. Nossa missão nesta imersão de hoje é entender a fundo quem foi essa figura central. Tipo, como um jovem cativo consegue transitar pelos corredores do poder das maiores superpotências do mundo antigo. Pois é, uma ascensão improvável. Queremos examinar os detalhes dessas visões sobre impérios de ouro e ferro, entender a famosa profecia das 70 semanas e descobrir por que esses textos continuam sendo debatidos com tanto fervor séculos depois. É uma jornada que começa na poeira de cidades destruídas e culmina em visões de tribunais celestiais. O fascinante aqui é como o material mistura duas coisas que raramente andam juntas com tanta intensidade. Por um lado, temos um relato muito cru e palpável de sobrevivência sobre regimes ditatoriais. Com táticas bem pesadas, né? Sim, detalhando táticas sofisticadas de lavagem cerebral e assimilação cultural. E por outro lado, o relato dá um salto para descrições altamente simbólicas do fim dos tempos. Uma virada drástica. Muito drástica. Isso exige que a nossa análise seja dupla. Precisamos olhar para o texto sob a ótica histórica e entendendo o xadrez geopolítico do mundo antigo e também sob a ótica da escatologia, ou seja, o estudo teológico do fim dos tempos, que é o coração da segunda metade do livro. Então vamos começar pelo começo, estabelecendo o cenário, porque o contexto é tudo. A história nos leva direito para o século 6 a.C. E a situação era um pesadelo absoluto. Um caos total. Estamos falando de um dos eventos mais traumáticos da história do povo hebreu. O cerco e a invasão de Jerusalém. O rei da Babilônia, Nabucodonosor II, cerca a cidade. E os registros históricos e bíblicos descrevem um cenário de fome, desespero e, por fim, devastação total. Jerusalém é invadida e incendiada. O grande templo, que era o centro de toda a vida cultural, política e espiritual daquele povo, é completamente saqueado e destruído. É no meio dessa poeira, de luto e perda incalculável, que a trajetória de Daniel tem início. E é crucial entender a estratégia por trás dessa invasão, um evento que ficou historicamente conhecido como o cativeiro babilônico ou o exílio na Babilônia. A tática do Império de Nabucodonosor II não era simplesmente matar todo mundo e queimar edifícios. Eles tinham um plano maior em mente. Eles tinham uma abordagem imperial muito mais perversa e sofisticada. Era uma verdadeira estratégia de dominação a longo prazo. A política de Estado era identificar a elite intelectual, a nobreza e os jovens mais promissores da nação conquistada e levá-los como prisioneiros para a capital Babilônia. Uma drenagem de cérebros forçada. Exato. A ideia era muito clara: arrancar o futuro, o cérebro da nação derrotada e usar essa força de trabalho altamente qualificada para administrar e fortalecer o próprio Império Babilônico. Basta a gente imaginar o choque cultural e o trauma psicológico. Daniel,
que na época era apenas um adolescente, é forçado a marchar centenas de quilômetros pelo deserto até chegar a uma metrópole monumental, cheia de deuses estranhos, costumes diferentes e um idioma totalmente desconhecido. Uma realidade completamente alheia a ele. E ele não é simplesmente jogado numa masmorra escura para trabalhar quebrando pedras. Pelo contrário, a narrativa relata que ele e seus amigos são selecionados para um programa de treinamento intensivo de 3 anos para servir no Palácio Real. Um programa rigorosíssimo. Eles recebem literatura babilônica, ciência, astrologia e passam por uma verdadeira imersão cultural. Eles até recebem novos nomes babilônicos, que faziam referência aos deuses pagãos locais. É tipo um processo brutal de apagamento de identidade mesmo. O Império tentando formatar o disco rígido desses jovens para que eles se tornem burocratas perfeitos. Exato, é a assimilação no seu nível mais agressivo. Mas é justamente aí que o caráter da figura principal se destaca. A narrativa ressalta que Daniel aceita a educação, ele aprende o idioma de forma brilhante, entende a cultura e atua no governo. Mas ele traça uma linha vermelha muito clara. O limite do que ele aceitava. Isso. Ele toma uma decisão íntima de não se contaminar, de não abandonar seus princípios mais profundos e sua fé em Deus. Começando por recusar a dieta real, que envolvia alimentos sacrificados a ídolos. Um ato de rebeldia silenciosa. E, paradoxalmente, é essa recusa em se curvar totalmente ao sistema, combinada com uma sabedoria incomum, que acaba o destacando de todos os outros sábios da corte. Essa integridade atrai o respeito e, eventualmente, o temor do próprio rei Nabucodonosor II. O que nos leva ao capítulo 2 dessa história e a um dos momentos mais icônicos da literatura antiga. O rei Nabucodonosor II tem um sonho, mas não é um sonho comum. O texto descreve como um pesadelo extremamente perturbador que tira o sono do imperador mais poderoso do mundo. Um rei aterrorizado pelo próprio subconsciente. E o nível de paranoia dele é tão alto que ele exige que os seus sábios, astrólogos e magos não apenas interpretem o sonho, mas que adivinhem qual foi o sonho, sem que ele lhes diga uma palavra. É um ultimato impossível. A ameaça era bem clara. Ou dizem o que ele sonhou e o que significa, ou todos serão executados. É uma tensão absurda na corte. Ninguém consegue, claro, e é aí que Daniel ganha destaque mundial. Ele pede um tempo, ora e recebe a revelação. Quando ele se apresenta ao rei, a imagem que ele descreve ter visto no sonho do monarca é incrivelmente detalhada. Sim, é uma imagem muito visual, estruturada e carregada de simbolismo pesado. A narrativa detalha que uma estátua colossal, de brilho extraordinário e aparência assustadora, apareceu diante do rei. E vamos listar metodicamente a anatomia dessa estátua, porque os materiais vão mudando e cada detalhe aqui importa muito para a interpretação. Primeiro, o relato aponta que a cabeça da estátua era de ouro puro e brilhante. Ouro puro, o topo da estrutura. Descendo para o peito e os braços, o material mudava para prata. Em seguida, o ventre e os quadris eram feitos de bronze. Abaixo disso, as pernas eram inteiramente de ferro maciço. E, finalmente, os pés. Os pés eram uma mistura bizarra e instável de ferro misturado com barro. Uma combinação bem precária. É uma imagem imponente, sem dúvida, mas com uma base estruturalmente muito frágil. Se conectarmos isso ao contexto maior, a interpretação que Daniel oferece é uma aula de geopolítica profética. Ele revela ao rei que aquela estátua não era uma figura aleatória, mas um mapa cronológico. Uma linha do tempo. Ela representava uma sequência exata de impérios mundiais que dominariam um cenário global ao longo dos séculos. A cabeça de ouro era a própria Babilônia, o império atual de Nabucodonosor, conhecido historicamente por sua imensa riqueza e uso abundante de ouro em suas construções. E a prata, logo em seguida? O peito e os braços de prata representavam um império que os derrotaria, a aliança dos medos e persas. Os dois braços simbolizam muito bem essa dualidade. O ventre de bronze apontava para o Império Grego, liderado mais tarde por Alexandre, o Grande, cujos soldados eram famosos por suas armaduras de bronze.
Faz todo sentido visualmente. E as pernas de ferro? Bem, o ferro é o metal que esmaga e quebra tudo. Era a representação do implacável Império Romano com suas legiões e sua brutalidade militar. Espera, e sobre os pés? Ferro misturado com barro soa como uma falha de engenharia terrível. O que isso significa na prática, pensando nessa linha do tempo histórica? É uma observação perfeita. O ferro misturado com barro representa a fragmentação do Império Romano em várias nações menores. Algumas fortes, como o ferro, outras fracas e maleáveis, como o barro. Uma instabilidade permanente. Exato. Simboliza um mundo de reinos divididos, que tentariam se aliar por meio de casamentos políticos e tratados, mas que nunca conseguiriam a mesma coesão total dos impérios anteriores. É basicamente o cenário geopolítico da Europa e do mundo pós-Roma. Mas a visão não termina com a estátua de pé, exibindo essa história mundial. O relato traz uma reviravolta monumental no sonho. De repente, uma pedra aparece. E o texto faz questão de frisar que essa pedra não foi cortada ou moldada por mãos humanas. Esse é um detalhe crucial. Sem intervenção humana. Ela surge do nada, atinge a estátua exatamente no seu ponto mais vulnerável, nos pés de ferro e barro, e a estátua inteira desmorona. O ouro, a prata, o bronze, tudo vira pó e é levado pelo vento. E a explicação de Daniel para isso é muito ousada. Ele diz que essa pedra representa o reino de Deus, um reino eterno que esmagará e substituirá de forma definitiva todos esses reinos e governos humanos construídos pela força. É uma declaração de poder impressionante, beirando a audácia, na verdade. Temos que lembrar que é um cativo de guerra dizendo diretamente na cara do imperador mais temido do planeta que o império dele e todos os outros que virão vão virar pó e desaparecer. Coragem não faltava ali. O texto estabelece aqui um padrão profundo. A ideia de que o poder político humano, por mais inabalável e grandioso que pareça no seu auge, é inerentemente temporário, cheio de falhas e, em última instância, sujeito ao julgamento de uma autoridade superior e divina. E a vida desse conselheiro não fica mais fácil com o passar das décadas. A história dá um salto no tempo, e os eventos se desenrolam exatamente como o sonho previu. A Babilônia de ouro cai em uma única noite. O Império de Prata dos Medos e Persas assume o controle global, e um novo rei está no poder, Dário o Medo. A transição de poder já aconteceu, mas Daniel, agora um homem idoso, continua sendo um administrador excepcionalmente brilhante. Tão brilhante que o novo rei planeja colocá-lo no comando de todo o império. Um cargo de confiança altíssimo. Obviamente, isso atrai muitos problemas. Com certeza. O que vemos a seguir é um manual clássico de conspiração política e assassinato de reputação. Daniel alcançou o topo da pirâmide no novo governo, o que gerou uma inveja mortal nos outros políticos e sátrapas. Eles não iam deixar isso barato. Eles começam a investigar a vida de Daniel, procurando corrupção, desvios ou incompetência, mas não encontram absolutamente nada. Ele era incorruptível. Uma raridade na política. Então, esses inimigos percebem que a única maneira de derrubá-lo seria usando a sua própria integridade religiosa contra ele. Eles elaboram um plano astuto, adulam o rei Dário, o Medo, e o convencem a assinar um decreto real irrevogável. Uma lei feita sob medida para pegar ele. A lei proibia que qualquer pessoa fizesse petições ou orações a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei durante 30 dias. Era uma armadilha legislativa perfeita, um ataque direto e calculado à rotina espiritual de Daniel. É uma pressão colossal. O Estado, por meio de uma vaidade absurda do governante, literalmente tornou a fé de um indivíduo ilegal. E qual é a reação dele frente a um decreto que carregava a pena de morte? Ele não recua nem 1 milímetro. Ele mantém a posição dele. A narrativa relata que, assim que soube da lei, ele vai para casa, sobe para o seu quarto, abre as janelas que davam para Jerusalém e continua orando 3 vezes por dia, exatamente como sempre fez. Ele não tenta esconder, não tenta orar em silêncio debaixo das cobertas. O resultado era inevitável.
Ele é flagrado, a lei precisa ser cumprida, já que as leis dos medos e persas não podiam ser alteradas nem pelo próprio rei. A punição estipulada era brutal. Ser lançado vivo na cova dos leões. Uma sentença de morte horrível, um espetáculo de execução pública. E o rei Dario tenta de tudo para salvá-lo porque ele gostava de Daniel, mas fica preso na própria armadilha burocrática. Daniel é jogado na cova e uma pedra sela a entrada. Mas o desfecho relatado pela tradição é o que cimenta esse nome na história mundial de forma definitiva. O texto relata que Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões. A noite passa e na manhã seguinte, quando o rei corre desesperado até a cova, para o choque absoluto de toda a corte, a voz de Daniel ecoa lá de dentro. Intacto. Ele é encontrado vivo, sem um único arranhão. Para os estudiosos do texto, esse evento transcendeu a narrativa histórica e se tornou um dos maiores arquétipos de resistência pacífica, lealdade aos princípios e confiança absoluta perante a opressão de um Estado tirânico. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as anotações que estamos analisando mostram uma transição drástica na segunda metade do livro. O foco abandona completamente as histórias de sobrevivência e intriga política na corte e mergulha em visões proféticas complexas, obscuras e incrivelmente detalhadas. Agora não é mais o imperador que tem sonhos. É o próprio Daniel quem começa a receber as visões sobre o futuro distante da humanidade. E o escopo dessas visões é simplesmente vasto. Em uma das visões mais famosas, ele descreve 4 bestas horrendas emergindo de um mar agitado. Um leão com asas de águia, um urso com costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e asas e uma 4ª besta terrível e indescritível com dentes de ferro. Uma imagem bem assustadora. Se analisarmos com cuidado, percebemos que essas 4 bestas são o espelho animal da estátua de metais do capítulo 2. Elas representam de forma muito mais visceral e selvagem a mesma sucessão de impérios mundiais: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Só que por uma nova lente, né? Sim. Só que agora, o foco não é a glória externa e o brilho desses impérios, mas a natureza predatória, violenta e animalesca do poder humano, não contido, culminando numa visão de um tribunal celestial onde o chamado Ancião de Dias julga essas nações. E dentro dessas revelações altamente simbólicas, chegamos ao ponto que muitos consideram o ápice da complexidade de todo o texto. É a famosa profecia das 70 semanas. Para quem olha de fora, sem o contexto, parece um quebra-cabeça matemático bem enigmático. Mas a fonte descreve essa passagem como a espinha dorsal de toda a escatologia bíblica. Como exatamente funciona essa linha do tempo profética? A profecia das 70 semanas é fascinante porque ela não é apenas qualitativa. Ela se propõe a ser estritamente cronológica e matemática. Quando o texto fala em semanas, no original hebraico, o termo se refere a um heptade, ou um grupo de 7. Neste contexto profético, estamos falando de semanas de anos. Anos e não dias. Exato. Ou seja, cada semana equivale a 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. O anjo Gabriel, segundo a narrativa, informa a Daniel que esse período de 490 anos foi determinado para o seu povo e para a cidade de Jerusalém, para dar fim à rebelião e trazer a justiça eterna. O marco zero, o início da contagem regressiva, seria a emissão de um decreto oficial para restaurar e reconstruir Jerusalém, que estava em ruínas na época. Nossa, então a profecia dá um gatilho histórico bem específico de quando o cronômetro começa a rodar. E a partir daí, o que acontece? A partir desse decreto, que muitos historiadores bíblicos apontam ser o decreto do rei persa Artaxerxes, o relógio começa a bater. A profecia divide esses 490 anos em blocos. Ela prevê a reconstrução da cidade em tempos difíceis e aponta ao exato momento na história em que o Messias, o ungido, apareceria publicamente. Um cronograma preciso. Mais do que isso, o texto prevê que a
após esse período, o Messias seria cortado ou morto e que, posteriormente, a cidade e o santuário seriam destruídos novamente por um povo de um governante que viria. O que é assustador para quem estuda o texto é o alinhamento com a história do primeiro século. Culminando na destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Sim, perfeitamente alinhado. E há uma última semana, um período final de 7 anos, que muitos teólogos acreditam estar reservado para o futuro distante, envolvendo alianças globais rompidas, um líder mundial opressor e grandes tribulações. Essa densidade matemática e a conexão quase umbilical com os símbolos que encontramos mais tarde no livro do Apocalipse, que faz dessa passagem um dos mapas mais intensamente debatidos do fim dos tempos. Então, o que tudo isso significa no fundo? Por quê? Milhares de anos depois, nós ainda estamos dissecando as visões de um homem que viveu às margens de rios na antiga Babilônia. O que todo esse ouro, ferro, leões e matemática revelam de tão importante sobre a experiência humana hoje? Quando peneiramos todo o material das fontes, podemos destilar o significado disso em 3 verdades fundamentais que permeiam a obra. A primeira verdade é uma lição brutal de humildade. No sentido de que o poder não dura. Exatamente. Impérios e superpotências humanas, por mais formidáveis, tecnológicos ou militarizados que sejam no seu auge, são inerentemente frágeis e temporários. Todos eles passam. Sem exceção. A segunda verdade é que a história não é uma sequência de acidentes caóticos nas mãos de tiranos cegos. O texto propõe que há uma soberania invisível orquestrando as eras. E a terceira verdade é uma promessa de esperança máxima, a de que as falhas e atrocidades dos governos humanos darão um lugar a um reino de justiça verdadeira e eterna. É um texto que recusa o desespero e aponta incansavelmente para uma redenção final. E trazendo isso para o nosso dia a dia, para o chão de fábrica da vida real, se a gente retirar os reis extravagantes e os leões da equação, percebemos que a narrativa central continua absurdamente atual. É um manual de como sobreviver. É sobre navegar por sistemas muitas vezes corruptos, viver imerso numa cultura que não compartilha dos seus valores e suportar pressões insanas para que se comprometa a ética por um pouco de conveniência ou segurança e ainda assim encontrar forças para manter a espinha ereta e não negociar o que é essencial. Isso levanta uma questão importante, um teste de caráter atemporal. Ao observarmos a integridade inabalável desse jovem em Babilônia, é inevitável não nos perguntarmos: e nós? Uma ótima pergunta. Se estivéssemos diante de uma pressão cultural esmagadora, onde abrir mão dos princípios parece ser a única rota para manter o emprego, a reputação ou a aceitação social, nós seríamos maleáveis como barro ou manteremos a fidelidade ao que acreditamos? É muito fácil aplaudir a coragem histórica de longe, mas exercer essa mesma resiliência perante as pressões sutis e diárias do mundo contemporâneo é um desafio monumental para qualquer pessoa. É um convite à reflexão que dói um pouco, mas que é muito necessário para quem nos acompanha. Recapitulando nossa incrível jornada de hoje pelas páginas deste relato tão antigo. Começamos vendo o trauma de jovens levados à força durante o cativeiro babilônico, resistindo a uma lavagem cerebral de Estado. Acompanhamos interpretações de sonhos impossíveis sobre impérios mundiais. Testemunhamos a sobrevivência literal frente a bestas selvagens devido à lealdade aos princípios. E mergulhamos na profundidade das 70 semanas e bestas apocalípticas. É um lembrete contundente de que as nações se agitam, mas o desfecho da história parece já estar traçado. E para deixar um pensamento provocativo final, algo que vai um pouco além das profecias e entra no campo da nossa mente. Vale a pena refletirmos sobre a utilidade psicológica desse tipo de literatura apocalíptica. Como assim? Utilidade psicológica? Muitas vezes as pessoas encaram esses textos apenas como exercícios de adivinhação do futuro.
mas para grupos que estão sofrendo opressões brutais no presente, sejam judeus sobre o Império Babilônico, sobre os romanos ou pessoas enfrentando crises modernas, a crença de que o fim da história já está escrito e de que o bem triunfará de forma definitiva funciona como um mecanismo de sobrevivência psicológica incrível. A luz no fim do túnel. Saber ou acreditar profundamente que a tirania tem um prazo de validade é o que permite ao ser humano suportar níveis inimagináveis de dor no presente sem perder a sanidade ou a esperança. A profecia, nesse sentido, não é só sobre o amanhã, é o oxigênio para sobreviver ao hoje. Nossa, que reflexão fortíssima para encerrar o nosso tempo de hoje. Olhar para a profecia como um mecanismo de resiliência muda totalmente a perspectiva de quem estuda isso. Quero agradecer demais a companhia de todo mundo que esteve conosco nessa imersão profunda pela Babilônia e pelos mistérios do futuro. Lembrem-se sempre de questionar o que parece definitivo, de valorizar o pensamento crítico e de não se deixarem moldar tão facilmente pela cultura ao redor. Continuem essa busca constante pelo conhecimento. Até a nossa próxima exploração.